Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade, uma iniciativa do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, com a Liberta Investimento. Nesta quinta temporada, debateremos os temas que moldam a nossa sociedade: política, economia, empreendedorismo, história e atualidades. E já temos data marcada para o Fórum da Liberdade 2026. Anote aí, dias 9 e 10 de abril, no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Então já podem reservar na agenda e acessem o link nas notas do episódio para ficar por dentro da programação completa. No episódio de hoje, vamos explorar o tema, o valor de comunicar. E tenho a honra de dividir a bancada com a minha colega Amanda Cornélio. Bem-vinda, Amanda. Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Amanda. A gente que agradece. E bora para esse bate-papo com um convidado muito especial, o Luciano Potter. Seja muito bem-vindo e é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, gente, pelo carinho e pelo convite. Valeu. Fico feliz. Para quem não conhece, né, o Luciano Potter, acredito que poucos, mas vamos lá. Luciano Potter é jornalista, radialista, humorista, comunicador e apresentador gaúcho, conhecido por sua atuação em programas de rádio como Pretinho Básico, Timeline e Bola nas Costas. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite, é uma grande satisfação te ter aqui com a gente, aqui no FLcast. O nosso tema, então, hoje é o valor de comunicar. E para abrir essa conversa, a Amanda vai mandar a seguinte pergunta. Boa. Oi, Potter. Muito obrigada por aceitar estar aqui Eu agradeço. e falar um pouco da tua trajetória. Acho que, enfim, a gente acaba te escutando, é um nome conhecido, é um nome que quem vem de Porto Alegre, como o meu caso, não morava aqui, mas cheguei e um dos primeiros nomes que surgiu e escuto até hoje é o teu. E te conhecer um pouco, assim, como é que foi essa tua trajetória. A gente estava falando um pouco, enfim, RBS, os inícios. E rapidamente, assim, quais as decisões que fizeram tu estar aqui hoje com a gente? Bom, eu também sou do interior do estado, né? No caso, eu nasci lá na fronteira com o Uruguai, em Livramento Rivera. E meu pai era funcionário do Brasil, a gente andou por muitas cidades do Brasil. Eu morei em muitas cidades, eu morei em Goiás, na Bahia. Aqui no interior do estado eu morei em 3 cidades, 4 no caso, com a que eu nasci. Morei também no Alegrete, morei em Santa Maria, fazendo cursinho. E de lá eu vim para Porto Alegre para fazer PUC. Naquela época, o jornalismo da PUC era o melhor do Brasil. Tinha um ranking da Playboy. A Playboy fazia, além de ensaios fotográficos e entrevistas, também um ranking das universidades brasileiras. E durante algum tempo, assim, a Famecos, né, da PUC foi a primeiro lugar. E isso casou com testes ocasionais, enfim, coisas que eu queria fazer, que eu decidi fazer quando eu já era ali, estava no segundo grau, né? E aí pintar as humanas, enfim, aí eu poderia trabalhar com paixões da minha vida em cima disso. E beleza, foi uma escolha meio que natural, assim. Eu chego aqui para fazer PUC, eu passo na PUC e na URGS eu passo em Ciências Sociais, na PUC eu passo em Jornalismo. E aí eu fico fazendo as duas ao mesmo tempo, muito mais jornalismo. Jornalismo eu fazia completo, na URGS eu fazia algumas cadeiras até aparecer um estágio na RBS, isso foi em 98. O estágio aparece no ano 2000, eu entro lá e nunca mais saio, de alguma maneira, né? Só que eu não sou contratado na Rádio Gaúcha, eu sou contratado na Atlântida. Depois eu fico 5 meses ainda fazendo, só trabalhando nos domingos, numa jornada esportiva que tinha da Gaúcha. E aí abre uma vaga na Atlântida, eu entro na Atlântida e aí as coisas começam a acontecer a partir dali, de alguma maneira, né? São 25 anos de trabalho já, um quarto de século. E acho que talvez por isso que tu me conheça, assim, né? Porque comunicação é muita repetição, né? Aliás, acho que como tudo na vida, né? A gente começa a acertar depois que a gente repete bastante, enfim, a gente treina, né? E, hã, resumidamente foi isso. Porque no meio do caminho eu trabalhei aí na TV, trabalhei em jornal, fiz coberturas internacionais, principalmente de Copas do Mundo, coisas esportivas, né. Mas enfim, é isso que aconteceu na minha carreira de uma maneira resumida, assim, digamos, né. E agora, neste exato momento, pra fechar, eu fiz um movimento de sair do dia a dia de rádio, que eu estava há 25 anos, para tentar mais uma vida de, sei lá, vamos chamar de empreendedor da comunicação, né, de tentar fazer outros projetos, ter uma liberdade total de escolha para onde eu poderia ir, né. Quando eu era funcionário da RBS, enfim. Hoje eu não sou mais CLT, o programa Porta Entrevista vai ao ar lá também, na Gaúcha, mas é um outro tipo de vínculo, é um vínculo linkado com um contrato específico para o programa, né. Então faz uns 60 e poucos dias que isso aconteceu na minha vida, depois de 25 anos, onde agora a culpa é minha, né. Sim. Agora não tem ninguém mais pra xingar, se alguma coisa der E errado. que momento, assim, tu percebeu: "Bah, tô famoso, tô ficando famoso, as pessoas me param na rua, as pessoas pedem pra tirar foto"? Qual foi esse momento que tu começou a perceber que tu estava sendo reconhecido publicamente? Isso é uma eu aceitei o famoso, porque tu falou que as pessoas pedem pra parar pra tirar foto, tá. Uhum. Então, se isso é famoso, realmente isso acontece há algum tempo pra mim, né. A coisa da foto se populariza a partir de 2007 com o smartphone, né, enfim.
Mas a gente tem um reconhecimento, assim, a figura jornalística, quando ela vai para um grande meio de comunicação, ela imediatamente começa a ser reconhecida, porque o grande meio já tem a sua audiência, Sim. já tem o seu público, tu só é inserido para aquela audiência, então tu começa a ter algum tipo de repercussão. Mas com a chegada do vídeo, a mistura que a comunicação possibilitou por causa da internet, onde todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, né? Porque antes tinha só o cara que lia a notícia, antes tinha só o cara que reportava, antes só tinha a pessoa que tirava foto, ou antes só tinha o cara que diagramava o jornal, que pensava o jornal num Uhum. software para depois ele ser impresso. Hoje todo mundo faz tudo, né? Hã, Isso é meio imediato quando tu entra num meio muito grande, assim, sabe? É tipo um ator que começa a fazer a primeira novela da Globo. Sim. O cara vai no shopping e começa a ser reconhecido, né? Enfim, né? Isso aqui no Rio Grande do Sul acontece, porque a RBS é muito grande, né? Então, assim, sei lá, com uma semana, 2 semanas, tu já começa a ter Não, assim. algum tipo de resposta por estar entrando numa rádio muito grande, que já Uhum. está consolidada. Os programas não foram criados por mim, eu entrei em programas, né. Então essa resposta é meio imediata, assim, de alguma maneira, né. E isso tem coisas muito legais, enfim, que é o carinho, né, disso, mas ao mesmo tempo também tu começa a ter um teto de vidro, né, onde Claro. tudo que tu fala e tu opina, tu vai dividir, ou tu vai ter gente que vai concordar e discordar, e essas mesmas aí alguns não pedem foto, alguns, né, só xingam, assim, de alguma maneira, né. E claro que as redes sociais possibilitaram isso a partir do Orkut ali, principalmente. Mas é do jogo. Por exemplo, quando eu entrei no Pretinho, eu não era um integrante fixo do Pretinho, eu era um cara que ia entrar só pra dar notícias de esporte. Uhum. E aí, o programa porque os guris vieram da Pop Rock com o cafezinho, 3 deles, né, o Maurício Amaral, o KG e o Fetter. Então eles trouxeram o público do cafezinho, que era um programa muito grande no estado. E aí, quando eu entro no programa, o Porã já estava lá e era do programa, já estava na Atlântida, e quando eles vêm pra Atlântida, eles pegam o Porã, montam o Pretinho, eu entrava só no intervalo. E aí, na comunidade do Orkut do programa, que recente tinha sido criado, os caras me xingavam: "Só aquele cara lá que tá atrapalhando", e fica num público que tinha vindo Aham. pra Atlântida, né, que tinha migrado. E eu lembro que eu falei para o Fetter: "Ah, cara, eu vou sair, pô, uns caras estão me xingando", ele assim: "Né, em 2 semanas ninguém mais vai estar xingando nada, Uhum. relaxa". Sabe, o cara estava acostumado com uma Sim. coisa, né. Mas, assim, o grande programa da minha vida certamente é o Pretinho Básico, assim, um programa que é um divisor de águas, não é só esse o único programa que eu participei, assim, mas o Pretinho foi muito grande. Ele é ainda muito grande, enfim, ele tá no ar, uma grande audiência, né, com outra turma fazendo, com o Fetter ainda comandando, que é a alma do produto, né, mas é o grande esse sim, assim, tu entende o que que é um programa grande, sabe, Uhum. onde realmente tu é reconhecido, realmente tu começa a mudar vidas, realmente tem gente saindo de depressão por causa do programa, né. Vocês me chamaram de humorista muito por causa do Pretinho Básico, certamente, né. Hoje eu não tenho nada de humor, eu Uhum. digo assim, de humorístico na minha carreira, né. Mas é tão grande o Pretinho que até hoje as pessoas bom, esses dias pediram pra mandar um beijo no programa, eu saí do programa no ano 2022, eu acho. Imagino como fica E um cara marcado, veio né. pra mim e falou assim: "Cara, manda um abraço, mano, no Pretinho", eu: "Mando, mando, mando". Escuto todo dia, mentira, né, eu tô há 5 anos sem estar no programa, o cara Hum. tá pedindo pra eu mandar beijo pra Mas ele no fica o programa. beijo aqui, né, pra ele Eu então. mandei um abraço pra ele, né, ao vivo, né. Mas enfim, isso assim, essa resposta quando tu entra numa coisa muito grande, ela é imediata, de Uhum. verdade, assim. Boa. Pretinho ainda ocupa muito o espaço nos nossos corações e mentes também. Acho que é impossível falar, ouvir a palavra pretinho sem lembrar de Pretinho Básico, uma coisa meio gaúcha, né. Mas, tipo, dá pra entender o tamanho do programa e o quanto isso mudou a carreira de vocês e o conhecimento do público sobre vocês. Mas tem um lado também que eu queria muito te perguntar e te ouvir, assim, de todos esses programas que tu já passou, todos os projetos que tu já fez parte, algum ou quais, realmente mudaram a tua forma de ver a vida? Não, das pessoas te conhecerem e da relevância da tua profissão, mas daquilo que realmente te moldou, daquilo que, forma o Potter como o Potter é hoje. Ah, os programas, vamos lá, até hoje, tirando alguns vídeos que eu faço no Instagram, todos os programas que eu fiz tinha mais uma pessoa no mínimo fazendo comigo. O Potter Entrevista é só eu, não. Eu tô tirando aqui a galera que monta, que edita, né. Uhum. Eu tô falando quem tá participando comigo no on air, que a gente chama. Todos os programas eu tive pessoas junto comigo, todos, absolutamente. O Potter Entrevista, eu tô entrevistando alguém, Uhum. né. Alguém tá falando comigo, alguém tá se abrindo pra mim, alguém tá ficando irritado com uma pergunta minha, alguém tá fazendo alguma coisa, né. Tá interagindo comigo. Então eu acho que muito mais que os programas, as pessoas com que eu lidava com os programas porque às vezes o programa não precisava nem necessariamente ser muito grande, ou ter muita audiência, mas era tão legal estar vivendo com aquela pessoa ali, aquele instante, que eles marcam, né. Claro, a tua pergunta foi como moldou por pessoa como pessoa, né. O programa grande te molda como pessoa, o programa que realmente tem muita gente escutando.
Mas não necessariamente só esses vão te modificar, né. Mas não tem como não colocar o programa Y, que foi o primeiro programa que eu entrei junto com o Na Paz, eram programas da Rádio Atlântida na época, é impossível não citá-los. O Bola é uma revolução, assim, porque é o primeiro programa a tratar o futebol no Rio Grande do Sul com uma maneira mais debochada. Os programas tinham pessoas debochadas, mas um programa obrigatoriamente debochado foi o Bola nas Costas. Ele é mais antigo que o Pretinho, por exemplo, né, uma criação antes do Fetter chegar lá. Hã, e o Timeline, né, o Timeline me devolve pra Gaúcha depois de um estágio lá no comecinho da carreira, me junta com o Davi, com a Kelly, faz a gente ter que criar uma intersecção e faz a gente falar dos assuntos mais importantes do dia ou da época, né, de alguma maneira. Eu estava vendo aqui o livro do Vladimir Neto sobre a Lava Jato quando o Pretinho é cria o Pretinho, quando o Timeline é criada, a Lava Jato estava começando a ficar muito forte, né. Enfim, então aí eu acabei, entrevistando junto com meus colegas os principais personagens desse bloco inteiro da política brasileira, né. Desde quem investigava, depois de quem julgava, de quem era réu, no caso, né, enfim, quem trabalhava nas empresas que tinham conluios, né, para fazer aquele processo de corrupção. Então, assim, isso realmente modifica, assim, o jeito de enxergar o mundo, né. E grandes acontecimentos da vida que, de alguma maneira, estão linkados com o meu trabalho, que é o nascimento de 2 filhos, né, um em 2018, aí sim eles selam também o jeito de eu entender o que é comunicação, de alguma maneira, né. Porque as crianças, tu não cria criança a criança não pede foto, não interessa se o pai dela é parado pra tirar foto, né. Então eles estão literalmente cagando pra quem tu é. Então tu tem que ouvir, tu tem que prestar atenção nessas pessoas, né. E depois deles eu comecei a entender que é isso que faz. Então eu acho que o Porta Entrevista é um programa, assim, que me possibilita ouvir de verdade, testar a minha escuta, colocar isso, né, eu tô aproveitando os livros de vocês, né, tem um Taleb ali, né, Uhum. um skin in the game real, assim, de: "Ah, tá, tu tem uma palestra sobre escuta? Tem uma palestra sobre escuta hoje. Por que que eu tenho uma palestra sobre escuta? Ah, porque agora eu me dei conta que escutar é a parte mais interessante da comunicação. Tá, e tu escuta as pessoas no programa? Tu realmente deixa elas falarem? Se elas falarem um absurdo, tu vai brigar ou tu vai escutar? Tu vai dar mais corda pra ela falar mais o absurdo ou não, né?" E é um processo em movimento, né, um gerúndio que tá acontecendo de alguma maneira. Mas assim, resumindo a conversa, foram os 2 primeiros, né, o Y e o Na Paz, aí tem o Pretinho, o Timeline e o Porta Entrevista que me moldam, assim, em momentos diferentes da vida. Tu sentiu muita diferença, assim, porque o Pretinho e o Time são programas completamente diferentes, com públicos diferentes. Então no momento que tu saiu de um para o outro, tu sentiu muita diferença em ti mesmo, assim: "Bah, vou ter que me segurar em certas coisas, vou ter que deixar um pouco um certo lado humorístico de lado"? Quando começa o Timeline, o papo era o seguinte: "Tu vai ter que sair do Pretinho", interno, né. E eu falei: "Não, Uhum. mas não vou sair do Pretinho". "Como assim?". "Então tu não vai entrar no Timeline". "Então tá, então não entro no Timeline". E aí eles: "Tá, mas sabe que é um problema tu entrevistar um ministro e depois falar uma piada, né?". Eu assim: "Não, acho que não é um problema. Eu vou entrevistar um ministro sério e depois vou falar uma piada. Uhum. Esse é o ser humano todo dia. A gente é sério numa reunião, né, de Uhum. trabalho, e a gente conta piada com os amigos na mesa do bar, não é assim? Então tá". Aí eles: "Beleza, vamos testar". Nunca mais falou no assunto, nunca atrapalhou, assim. Então Fluiu normal. eram horas, né, eram horas de distância, porque acabava às 11h o Timeline e à 1h eu estava no Pretinho. Hã, eh Muitos, assim, principalmente estudantes de comunicação, me perguntam como é que eu conseguia fazer essa troca, né. Como se fosse uma coisa muito difícil, né. Na real é uma troca absurdamente humana, a gente se adapta aos lugares onde a gente tá. A gente entende os lugares que a gente tá, a gente sabe onde a gente tá, né, ou deveria saber, ou as pessoas mais sagazes têm essa capacidade de fazer isso aí, né. Enfim, então eu acho que, foi uma mistura natural, assim, sabe, que não me atrapalhou de alguma maneira. Aliás, até me ajudou a ser mais leve no Timeline e levar as informações que eu tinha no Timeline para o Pretinho Básico. Uhum. Uma coisa ajudava a outra, Sim. acabava me ajudando, né, e ajudando os programas também. Que eu fiz essa pergunta, porque eu lembro de uma entrevista tua para um senador que estava no Uruguai, né, e aí tu perguntou: "E aí, O Requião, acho que era. foi comprar carne no Uruguai", e ele ficou super ofendido. Claro que quem te conhece, quem já te ouviu várias vezes entende aquilo lá, mas ele ficou ofendido, né. Não, muito me xingou no ar, é. Tipo, é Eu uma comecei a rir, porque claro, a pergunta era uma pergunta, né, pergunta assim, que a gente chama, era assim, no de final da entrevista pra quebrar gelo, assim, pra dar exato, uma: "Ah, tá no Uruguai? Pô, todo mundo aqui claro. sabe que a carne é boa, né". E aí eu lembro, eu disse: "Eu E, fiz". bom, quem grita daquele jeito deve, né, alguma coisa. É. Depois ele pediu desculpas através de uma outra colega minha. Dizendo que não tinha entendido o que eu tinha falado, enfim, Uhum. não sei o que que ele entendeu até hoje. Nunca mais encontrei o Requião, né, pra saber disso. Mas assim, a pergunta não era a pergunta realmente não era uma pergunta maldosa. Não, não. Porque a gente perguntou: "Então tá, senador, obrigado. O senhor tá onde?". "Ah, eu tô no Uruguai". "Comprou carnes uruguaias?". Aí ele me xingou.
Se eu tivesse no sul, te dar um tapa na focinho. Uma coisa assim, uma coisa. E aí eu comecei a rir pensando que é uma piada do cara, porque, cara, só um pouquinho. Eu falei pra ele se ele comprou carne uruguaia. Sim, tu não entendeu como uma agressão na hora, tu achou que ele tava retrucando uma piada. Não, assim, ele continuou, assim, na segunda É. frase eu comecei a ver que ele tava Sim. realmente brabo, né? Uhum. E aí, só que eu e o Davi, a gente tava no ar, a Kelly ficou meio que tentando apaziguar, mas eu e o Davi, a gente não parava de rir, porque assim, sabe, foi uma estupidez, que certamente ele entendeu errado, né? Claro, é óbvio. Mas fazia parte do jogo, programa ao vivo, né? Uhum. Teve uma vez também com o ministro do STF, o ex-ministro agora, o Marco Aurélio Mello também. Até foi engraçado o jeito que aconteceu, porque eu achava que era uma pergunta que ele ia sambar com ela, assim, né? Ele tava começando esses processos de hoje, assim, que causam muita discussão. Acho que é em cima daquela Revista Oeste, acho Pode que é. ser. Uhum. E já eles, entre eles, já tinham tido discussões e em entrevistas públicas discordado uns dos outros. O Alexandre de Moraes começava a se movimentar e o Marco Aurélio Mello era crítico às movimentações do Alexandre Uhum. de Moraes. Parece íntimo, né? Aí, eu tô em Torres, fazendo um programa em janeiro, do quarto do meu sogro e da minha sogra, levava o equipamento, e entra o Marco Aurélio com a gente. O papo tá indo legal, assim, e aí eu pergunto pra ele se tinha ministro usando a toga em causa própria, né. E ele, cara, ele enlouqueceu. Ele falou pelo STF, assim, sabe. Sim, Ele ficou puto, eu pensei: "Tá, tem ministro usando". Eu pensei que sim. era uma Uhum. abertura pra ele criticar os colegas dele que achavam que Hum. estavam, né. E ele me xingou, e aí a Kelly segurou ele assim, né, na coisa. E aí ele foi respirando, e acho que ele foi entendendo, né, onde que a pergunta queria chegar. E aí a gente não voltou a Kelly tentou, né, a Kelly conseguiu segurar, porque ele queria desligar. "Eu só vou seguir porque a Kelly tá aí", ele falou, né. A Kelly trabalhou em Brasília, Sim, conhece os anos, ministros, né. Então, mas aí depois acabou eu voltando a perguntar outras coisas, né, e acabamos falando do Flamengo, de moto lá, e acabou bem, assim, mas é uma coisa estranha, porque as pessoas vão reagir diferente às perguntas, né, que a gente faz, né. Inclusive 2 perguntas que eu achei que eram coisas leves, a sim. gente 2 exemplos aqui que um eu pensei: "Tá, eu vou dar corda pra ele, né, Sim, fazer o falar o nó que que ele quer, quiser", claro. e o outro era uma coisa final de programa de entrevista, assim, sabe: "Ah, tá comprando carne uruguaia então?". "Sim, comi uma carne uruguaia que é uma delícia mesmo, Sim. vou levar para o Brasil". Kelma também. É. É, tipo Mas acho que o caso do Requião, ele não entendeu o que eu falei. O Marco Aurélio entendeu o que eu falei e ficou brabo. Uhum. O Requião acho que realmente ele não entendeu, assim, Sim, entendeu? Ou entendeu outra coisa, sei lá. Eh, Faz parte do jogo também esse jogo, porque o timeline era uma criação que era o seguinte: Kelly vem de Brasília, o Davi vem da Penúltima Página, aquele lugar lá, né, sim. de cronista, e eu saio do Pretinho Básico. E a gente tinha que se encontrar. Nós não tínhamos que ir pra Brasília, nem pra Zero Hora e nem para Pretinho Básico. A gente tinha que fazer uma intersecção entre nossos 3 mundos. E acabou dando muito certo. Muito, muito certo, assim. Inclusive as entrevistas sérias do Timeline foram ótimas, assim, porque a gente ia mais longe um pouquinho, fazia algumas coisas que não vinham sendo feitas, né, de alguma maneira no rádio, assim, do Brasil mesmo, assim, porque o Timeline começou a ser copiado. Estudantes de jornalismo do Brasil inteiro, querem bater papo com a gente para saber como é que o programa foi criado, qual era, porque ele dá uma leveza, assim, Sim. sabe. E às vezes uma entrevista leve com alguém difícil faz com que a pessoa fale muito mais, né. Por exemplo, o Bolsonaro sempre brigou com a imprensa, né. E lá ele brigou algumas vezes com a gente, mas ele topava falar, porque ninguém convidava o Bolsonaro pra falar isso. Eu tô falando do deputado Bolsonaro, né. A primeira vez que ele entra no ar com a gente, eu acho que é aquela vez da votação do impeachment da Dilma, assim, porque teve uma no mesmo programa a gente colocou o Bolsonaro, o deputado Bolsonaro e o Jean Willis, deputado Jean Willis. Bah, Lembra nossa. que o Jean Willis Uhum. cuspiu Sim, nele, né. lembro. Uhum. Uhum. O Bolsonaro defende o Ustra no voto dele, né, e o Jean Luiz cospe nele, né. Uhum. Sim. Eh, e aí, nossa, é claro que nós não cruzamos os 2 juntos, né, e aí o Jean foi depois do Bolsonaro, e ele ficou brabo, né, porque ele foi depois do Bolsonaro. Enfim, eu acho até uma vantagem, porque ele tinha ouvido tudo que o Claro, Bolsonaro tinha falado, pode ele te podia fazer o que ele. defender. Mas, assim, os jogos, assim, de bastidores, isso aí são bem bem pesados, assim, de alguma maneira, né. Mas tem que ser jogados, né, se a gente tá ali pra ouvir as figuras da república, tem que ouvi-las, né. De todos os jeitos, eu tenho muito orgulho, assim, porque o Timeline ouviu todo mundo, todo mundo. Tinha colegas que ficavam brabos, tinham políticos que ficavam bravos, tinha um público que ficava brabo, né. Era uma coisa muito engraçada, vamos lá, o Lula vai falar no Timeline, aí entra o Lula no ar. A Lula começa a falar e não, aí a gente avisa que vai ter o Lula, né. Aí os bolsonaristas, eu tô chamando bolsonaristas porque hoje Sim, esse é o Aham. lado contrário do os Lula, né. anti-Lulas. Entendido. Uhum. É. Aí os caras assim: "Não acredito que vocês vão dar espaço pra esse
ladrão, não sei o quê, blá, 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 xingando, né? E os petistas quietinhos. Aí começa a entrevista. E a entrevista não é uma entrevista de amigos, né? Sim, Não é um não é pra podcast do levantar a PT. bola, claro. Não é um podcast do PT. Começa a ter perguntas firmes pro presidente. Aí os bolsonaristas ficam quietos, ficam felizes. E veio, botaram pra destruir o cara, vocês são os bolsonaristas mesmo. Sei o quê. No mesmo programa, Uhum. em 1 minuto de diferença. E como tu faz, assim, porque tu é um cara que eu pelo menos tenho essa percepção, que tu não é um cara que tu quer rotulado assim: "Bah, o Potter é esquerda, é esquerdista, tá lá só". Ou sou rotulado de tudo. Mas não é rotulado também como Sou fascista, bolsonarista. Tu Uhum. comunista, é Não playboy. sei, tu tá talvez ser xingado por todo é, mundo tu seja melhor do que ser xingado por porque uma tem classe só. tem colegas teus que a gente sabe que tem rótulos, né: "Ah, o fulano é esquerdista", ninguém diz que ele não é. Né, a fulana também é esquerdista. E tu é um cara que sempre tá no meio ali, tu xingado pelos 2 e tu é um cara do meio, que não se posiciona firmemente em nenhum dos 2 pontos. Como é que tu leva isso? Hã, é algo que tu cuida, assim, porque claramente tu tem algum posicionamento político, né. Todos É, nós temos. assim, o que que acontece, né? Eh, eu ia fazer um ditado popular que tem a palavra puteiro, eu não vou usar, Hum. senão vou ser cancelado, né? Enfim, o que que eu acho que qual é o processo jornalístico? Eu vou exagerar Uhum, algumas coisas aqui, eu vou fazer algumas hipérboles, tá? Quando eu me formei na faculdade, eu me formei com uma tatuagem do Che Guevara nas costas, né? O PT era direita, certo? Eu era do uhum. Sim, tu PCO do era PSTU, uhum, né? Exagerei, certo? Quando tu conhece a vida real, o jornalismo começa a ser pessoas, certo? Vai entrevistar pessoas. E o jornalista tem que botar a mão na cumbuca, né? Ele vai ter que cutucar a onça com uma vara bem curtinha. Hã, Tu começa a descobrir que, alguns sonhos vão ser despedaçados, né? Algumas certezas vão virar mais certezas ainda, mas a principal inquietude do jornalista é entender que tem momento para tudo, né? Eu voto, eu escolho em quem votar, claro. eu tenho escolhas na minha vida, só que o meu papel como jornalista não é ser ativista. Eu posso ser ativista. E hoje tem jornalistas ativistas de esquerda e de direita, né. Só que eles são ativistas jornalistas, é uma coisa diferente, Uhum, né. Eu não sou ativista, eu escolhi fazer jornalismo, desde o princípio, eu sempre tive as minhas escolhas. Só que tu começa tendo com as suas escolhas, tu começa a ver que tem defeitos, tu começa a ver que tem coisas que não são legais, né, e aí tu começa a ser uma pessoa livre, certo. Eu concordo com ideias de esquerda e de direita, eu concordo com linhas de raciocínio de muitas pessoas e das mesmas pessoas eu discordo de um monte de coisa a mais, porque é assim que é. Essa é a verdade. Essa é a absoluta verdade, né. Eu não concordo 100% nem comigo, eu mudo de opinião, sim, Uhum. né. Aliás, é uma coisa bonita tu mudar de opinião, quer claro. dizer que tu se informou mais, tu abriu-se, tu foi humilde pra rever algum tipo de conceito, né. Então eu não tenho só pouca, eu não tenho só, eh eh como é que eu posso falar? Eu não tenho só a minha visão é que o jornalista ele tem que ser livre, de alguma maneira. E que no afinal das contas todo mundo tem que ser livre, né. Porque quem fechou com alguém já era. O bolsonarista, o lulista, eles são apaixonados, entendeu. Aí beleza, e não é problema ser apaixonado, não é nenhum problema ser apaixonado. Agora ser um jornalista apaixonado tem uma incongruência aí. Então eu rapidamente entendi que o meu papel era ouvir e não julgar. Tem os departamentos de Estado brasileiro, né, ou linkados ao Estado que vão fazer os seus julgamentos. Eles são certos, errados, é uma outra discussão, não é essa a pergunta tua, né. A pergunta é: como é que eu faço para não ter rótulos? Na verdade, eu tenho opinião sobre tudo, só que a minha opinião, às vezes, vou exagerar, às vezes o Marcel Van Hatten vai concordar, às vezes a Manuela Dávila vai concordar, às vezes a Manuela Dávila vai discordar e às vezes o Marcel Haddad vai eu não escolhi os 2. Sim. Eu digo porque Uhum. eles são muito Sim, simbólicos, sim, né, claro. dos campos onde eles estão, né. Enfim, então, eu acho que é muito mais fácil ser assim, né, esse é o meu papel. Eu sou crítico com todo mundo, né. Eu entrevistei o Lula e o Bolsonaro e fiz perguntas bem difíceis pra eles, né, e eles não me responderam e eu continuei insistindo, sabe. Um lulista e um bolsonarista pode me odiar por isso. Tá resolvido o meu problema. O meu papel vamos lá, o que que um ferreiro tem que fazer? O que que um farmacêutico tem que fazer? O que que um médico tem que fazer? O papel do jornalista é esse, não estar apaixonado por ninguém e ir em busca da verdade, por mais próximo assim. Porque eu acho que tem uma algo dentro que é muito humano do jornalista, de achar que precisa, explicar as coisas. O jornalista não tem que explicar, ele tem que perguntar. O trabalho eu posso ser depois um opinador, eu posso ter uma Claro. coluna, Uhum. né, mas não necessariamente eu posso ser um pensante jornalista, né. O penso jornalístico é:
como eu vou perguntar. E A as primeira pessoas in aula de jornalismo é essa, e são as os dados. pessoas interpretam a resposta da maneira que E aí o julgamento que eu acho que tem muito colega de profissão meu, é que as pessoas, elas não entendem as coisas. uhum. E aí eles têm que explicar. E Exatamente. aí eles se posicionam. Dias desses eu fiz uma entrevista no Timeline junto com o PG, com a Kelly, sobre, meu Deus, os caras que vão de laranja para as montanhas, Aos legendários. os legendários, né. Enfim, eu estava muito curioso Uhum. com isso aí, né. Pô, os caras vão lá pra montanha, largam a família, né. E aí eu fiz uma pergunta, aí botamos um cara que comandava uma ação legendária, desculpa, acho que era em Santa Catarina. As minhas perguntas não tiveram nenhum tom de preconceito, entende. Por mais, estranha que pudesse ser uma Uhum. resposta do cara, assim, né. Uhum. Enfim, perguntava de preço, perguntava como é que fazia, o que que tinha que fazer, blá-blá-blá. Era uma coisa absurdamente didática. Acabou a entrevista e um amigo meu, jornalista, mandou: "Cara, eu não conseguiria fazer essa entrevista, porque eu me irritaria naquela parte, eu faria não sei o Uhum. quê, assim, e cara, parabéns pra vocês. Vocês fizeram uma entrevista séria com o cara. Vocês não debocharam do cara, vocês, através das perguntas, pediam pra ficar mais claro aquilo ainda, se fosse absurdo ou não, se alguém paga 80.000 pra ir lá, né, o que eu acho um absurdo, Sim. né, o meu papel foi perguntar se alguém paga 80.000. E aí paga porque que o site fez o grande procura, não custava 80.000, tinha até uma explicação para isso. Mas eu acho que o meu papel foi esse, o cara através da minha entrevista chegou à decisão, se o Legendários é uma coisa legal ou se é uma coisa ruim, Tirou a sabe. opinião, a conclusão Exatamente. dele. Eu não fiz ele pensar, Uhum. quer dizer, Tu deu desculpa, os ao dados e contrário, eu ele fiz ele pensar. tu deu os dados e ele tomou a decisão dele Eu não se fi dei um pré-conceito pra ele, eu dei uhum. conceitos pra ele do que é aquilo lá, através de um cara, agora ele decide se ele quer ir lá subir a montanha ou se ele acha ridículo subir a montanha, sabe. Uhum. Eu acho que esse é o papel do jornalista, de alguma maneira, né. E é muito difícil fazer esse papel, muito Sim. difícil. Uhum. Porque ele quer mudar o mundo, ele acha que a escolha dele é a escolha certa, que no final das contas nós, assim como qualquer profissão, né, eu tô aqui isso aqui é um isso aqui é um programa é um programa que eu tô fazendo num prédio onde as pessoas ajudam as outras pessoas a investir dinheiro, né. Exato. É isso, né. Uhum. É uma bolha, isso aqui é uma bolha, certo. Sim. Uma redação jornalística é uma bolha, não deveria ser, né. Aliás, nada deveria ser, mas não se vive sem estar em bolha. Essa é a história humana aqui, Uhum. há 16, 17 mil anos, né. Que a gente se movimenta como homo sapiens, a gente tá sempre em bolhas, se cuidando, né, porque aqui é mais confortável. É difícil ter uma revolução por dia, né. É difícil todo dia eu ter que brigar, discutir com as pessoas, então o que que Sim. eu faço? "Ah, tu concorda comigo? Fica aqui pertinho de mim". Aí eu tô mais relaxado aqui, né. Mas tem o outro lado, né, isso pode ser problemático, tu fica só com uma linha de raciocínio, acha que só esse viés é o certo, né. Eh eh, Às vezes provocar discussões na bolha fere. Hã, Quando eu comecei a pensar por conta própria, alguns amigos meus começaram a me abandonar. Esses dias eu entrevistei o Chico Bosco, né, do GNT, é um jornalista muito mais hoje linkado à filosofia e a você conhece ele, é o filho do João Bosco, assim, ele participa daquele programa Papo de Segunda do GNT, é um cara Uhum. tem uma repercussão, assim, e ele é um cara de esquerda, eu sou um progressista, né. E o primeiro o livro dele que mais fez sucesso era uma crítica à esquerda, crítica ao identitarismo, enfim, algumas coisas. Ele disse que tinha algumas pessoas que pararam de ligar pra ele, procurar o cara, sabe. E ele descobriu que falavam mal dele pelas costas, enfim. Eu falei: "Tá, e os amigos?" É, agora eu sei quem são meus amigos de Sim. verdade, né, quem estava comigo só pela causa ou alguma coisa. Ele foi crítico ao movimento: "Ó, isso aqui tá atrapalhando, ele pode melhorar aqui, aqui, aqui", né, enfim, eh, faz parte do jogo também, né, eu prefiro Claro. estar feliz comigo do que ser algo que eu não sou mais e pra ser feliz, pra outras pessoas ficarem felizes comigo, né, de alguma Sim. maneira. Esses dias eu vi um vídeo, era uma mãe falando com uma criança, eram 2 crianças, 2 irmãos que estavam brigando, e a mãe estava dando um sermão na criança que estava xingando o irmão, dizendo pra tentando educar a criança, assim, dizendo aí que tu falou de filhos e acho que esse papo conecta, assim, ela olhava pra criança e dizia: "Olha, se o teu irmão tá te incomodando, tu não diz pra ele que ele é irritante, tu pode olhar pra ele e dizer: 'O que você está fazendo está me irritando'". Sim. E tu não precisa automaticamente colocar a Adjetivar. etiqueta, adjetivar o teu irmão, porque isso vai gerar só uma briga muito maior, quando na verdade tu só pode falar o que tu precisa: "Olha, eu preciso que tu me deixe em paz, porque isso aqui me incomoda", e não, né, tu é automaticamente muito irritante. É uma boa metáfora, É, é uma boa e metáfora, assim. talvez a gente esteja fazendo, não sei, acho que a gente vem fazendo isso com o campo político há muito tempo já na nossa É, e sociedade. e é infantil no final das contas, né. É muito infantil, porque a política real é um mundo de ceder e ganhar espaço. Essa é a política real, né. Uhum. A política partidária, a política de Facebook, eu vou chamar assim, pra ser um pouquinho mais antigo, ela não funciona, ela não funciona.
primeiro que o algoritmo vai despejar só pra bolha, né, ou seja, vai só alimentar a bolha. Nunca acho um textão político brasileiro mudou a opinião de alguém. Acho que nunca, só muito mais alimentou Ah, quem já estava decidido. Nunca eu li um texto, meu Deus do céu, agora eu vou votar no Lula. Ou o contrário, claro. cara, vou votar no Bolsonaro. Isso nunca existiu, quem já estava decidido, né? Não, quer dizer, o cara pode decidir em quem vai votar. Eu digo assim, eu vou votar no Lula. Aí eu leio o Sim, texto. tu não Não, muda não, a não, não. opinião, o qual do É textão. muito complicado mudar de Uhum. opinião, né? É educação de filhos. Não adianta nada eu pedir pra ele sair das telas se eu não sair da tela. Uhum. Não tem isso. Isso, Uhum. isso é sim, é ciência pura. A gente aprende vendo, né? A gente aprende entendendo. Lembra do Karate Kid? Daniel San, o velhinho lá mandava ele pintar cerca. Assim, assim, né? Aí depois ele na luta ele entendia que isso aqui era pra se defender. Tipo assim, uma bobagem, obviamente, né? Mas era o exemplo Claro. sendo usado, né? A repetição e o exemplo. Então acho que a metáfora é muito válida, né? Porque a pergunta jornalística, a melhor, não tem adjetivo, né? Não tem, óbvio que na rádio, ao vivo, tu vai usar, né? Vamos lá, faz de conta que eu tô entrevistando o Alexandre de Moraes agora, né? Aí eu posso fazer uma pergunta desse jeito assim, qual é a tática que eu usava, né, pra isso? Eu chegava e falava assim, ministro, o senhor deve acompanhar as críticas, né, que são feitas para o senhor, né? Eu não tô criticando ele, eu falei que ele, se pergunta pra ele, ele acompanha as críticas, né? Claro, ele sabe que Uhum. existem Esses críticas. dias eu vi um vídeo que o senhor foi no estádio do Corinthians, né, que é o seu time, pessoas o aplaudiram e pessoas o vaiaram, né? Então isso tá perambulando pela sua vida, eu imagino, né? Ele não tem como escapar dessa, né, Sim. porque é verdade, né? Aí eu posso fazer a pergunta. Eu não falei assim: "O senhor recebe tipo assim, sabe, eu não cravei, eu fiz, né, Tu deixou no Legal. ar. exatamente pra poder falar alguma coisa, se isso afeta o seu voto? Isso afeta o seu voto? O senhor tá isso faz com que o senhor, mesmo sem querer, seja enquadrado num espectro político brasileiro?", Uhum. sabe. É uma pergunta que eu não fui direto ao ponto, eu fiz uma volta, né, eu dei algum contexto, assim, sabe. E eu acho que eu não usei nenhum adjetivo nela, mesmo nas frases que não eram ainda uma interrogação, né, eram só Uhum. afirmações, né. Hã, enfim, tem maneiras porque no final das contas quem pergunta quer ouvir a resposta, né. Eu não pergunto pra me exibir, eu pergunto pra ouvir a resposta. Sim. Essa é uma humildade que a gente tem que ter, né. Eu pergunto pra escutar, não é. Se eu perguntei, eu preciso escutar. Tempos atrás, uns 2, 3 meses atrás, estive numa cidade bem distante daqui, bem distante. E a gente foi visitar um dos canais de televisão e rádio que tinha na cidade. E logo na entrada, assim, tinha uma parede de vidro pra rua, né, e aí tinha um armário de vidro com a porta toda quebrada, toda estilhaçada do armário. E aí tu olha aquilo ali, tipo, por que que um lugar desses tem um armário todo quebrado, né. E aí no final a gente perguntou, assim: "Por que que isso aqui tá assim?". E o dono da rádio falou: "Ah, não, porque na época das eleições vieram aqui e metralharam o prédio, e a gente guardou isso aqui de lembrança pra gente lembrar que, enfim, né, fomos atacados fisicamente pelo que a gente defende". E aí toda vez que eu falo isso para as pessoas, eu às vezes até pergunto, assim, cheguei em casa e perguntei: "Ah, e tu acha que o jornal ele é taxado de ele é, né, etiquetado, assim, como qual lado?". E depende muito da pessoa com quem eu tô falando, assim, daí porque as pessoas de direita geralmente dizem: "Ah, quem fez isso foi a esquerda". E aí ao contrário também, né, então, enfim, acaba sempre sendo assim. Só que isso me deixa pensando muito, assim, acho que, será que a gente não passou do limite? Será que, ah, a gente publicamente, assim, o que o jornalismo brasileiro tem feito hoje, a gente não deveria seguir um pouco mais o que tu tá nos ensinando aqui, e a gente tentar recuar um pouco, assim, de tipo: "Calma, vamos voltar a discutir ideias, vamos voltar a discutir o que eu acredito, o que tu acredita, o que que tu acredita", e Sim, Amanda, eu acho assim, bom, obrigado por falar que eu tô ensinando alguma coisa, né. claro. Enfim, né, na verdade eu acho que não é exatamente uma aula, é muito mais uma percepção de como enxergar as coisas, né. Vale separar, assim, porque a expressão "o jornalismo brasileiro" são milhares de pessoas, né. Uhum, E dentro dessas milhares de pessoas, muitas, centenas estão fazendo tudo isso absolutamente certo, uhum, sendo críticos, sendo corretos, vamos lá, eu vou pegar o principal livro da política brasileira da última década, é o livro da Manu Gaspar, Sim. né, o livro da Manu Gaspar é a organização, aquilo lá é o livro da história do Brasil, né, a primeira obra do Brasil, a primeira obra em Salvador teve licitação e teve falcatrua, na primeira uhum, obra pública do Brasil, né, é um livro sim. que é o jogo entre os políticos e as empresas e como as coisas funcionam. E aí tu começa a entender, tipo assim, um resumo, a Malu ouviu 600 pessoas, sabe.
Uhum. Eu não tô chutando um número, é real. É um trabalho muito bem feito, cruzado. Ah, e não bastava só ouvir. Tu me falou, calma aí, agora eu vou ver se o que tu me falou é verdade, entendeu. Então, não fico feliz com uma resposta só, né, e não aceito aquilo como a verdade. O máximo que eu posso falar, segundo a Amanda, o Brasil blá-blá-blá, blá-blá-blá, tipo assim, aí eu botei na tua boca, então enfim, né, aí tá resolvido. Então assim, o jornalismo brasileiro é muita gente, então tem muita gente correta fazendo as coisas. Eu trabalhei na RBS e ninguém acredita nisso, eu nunca em 25 anos, sofri uma pressão pra não fazer uma pergunta, pra não entrevistar uma pessoa. E quando entrevistar uma pessoa, me obrigar a fazer uma pergunta. Eu nunca fiz isso. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca a família Sirotsky me ligou, nunca um chefe me ligou. Um chefe vai me ligar pra me ajudar a fazer uma coisa, enfim, faltou aquela pergunta. Isso, óbvio que sim, isso é um Sim. jogo, Uhum. né, isso aí faz parte do processo, né. Agora nunca ninguém fez uma pressão. Então a RBS dá total liberdade para as pessoas. O que eu entendo que algumas pessoas chegam na redação com algumas vontades, né, e algumas causas muito justas, certo, mas a vida real é mais complicada do que aquilo. Nada é tão perfeito assim que eu possa, né, porque todo mundo quer. Agora não sei se você acompanharam o caso da Cíntia Chagas. É Cíntia Chagas o nome dela? A Cíntia Chagas é uma Você tá falando daquela que viralizou fazendo vídeo de português, ensinando isso, de português? língua É a portuguesa, Cíntia né. Chaves. Pois é, ela casou com um deputado do PL, Sim. né, e o deputado do PL, segundo ela, tô falando segundo ela, porque eu não sei se isso tudo foi julgado, ele bateu nela, certo. E aí, a Cíntia, ela sempre foi ela é de direita, e ela criticava as feministas. Uhum. Ela falava mal das feministas. A pressão das feministas fez com que algumas leis no Congresso fossem modificadas e ampliasse o espectro do que é maltratar uma mulher. Antes era só a violência física. Uhum. Aí outros tipos de violência, inclusive algumas psicológicas, entraram como crime nisso aí. E um dos crimes que libertaram ela do cara foi uma coisa que a luta feminista conseguiu. Uhum. E aí a Marilis, que é uma colunista da Folha de São Paulo, escreveu um texto sobre isso. Falando assim, a Cíntia só conseguiu a liberdade dela e blá-blá-blá, blá-blá, a liberdade do cara, né, porque as feministas lutaram pra isso acontecer lá no Congresso. E aí a Cíntia pegou o celular, abriu e falou assim: "Tu tem razão, Uhum. tem razão". Eu peço assim, claro que eu faço uma personagem, ela fala, né, eu acho que devia ter no teu texto essa avaliação, ela fala pra Marilis, né, nem tudo que eu falava eram coisas que eu pensava, era uma coisa que fazia parte, mas assim, mas tu tem total razão e eu quero deixar mais claro, eu agradeço as feministas. Entende? Então, quem é contra as feministas, como é que faz agora? Uhum. Como é que eu saio dessa? Sim. A pergunta é: tu é contra as feministas? A resposta pode ser assim: eu acho que alguns jeitos de lutar atrapalham, mas eu acho que algumas lutas são absurdamente necessárias, eu tô com elas. Essa é a complexidade da vida. Eu acho que é essa sintonia fina que falta nas discussões políticas brasileiras, entende? Sim. Porque a feminista é isso aqui, aí tu já imagina uma cara, uma roupa e o que ela pensa. Mas agora, ao mesmo tempo, as mulheres têm problemas, né? E Uhum. quem é que vai lutar por elas? As feministas. Então vamos entender com mais complexidade. Eu acho que é sair da adolescência, sabe? É virar adulto de verdade, é começar a pagar boleto de Uhum. verdade, assim. Acho que a discussão política brasileira tem que ter boleto pra ser pago. Não tem Uhum. que ficar ali só no Instagram, no Twitter, sabe? Aí é uma barbada discutir política. Não, calma aí, vamos pra vida real, né? Por exemplo, educação financeira, né? Cara, é obrigatório, desde o jardim de infância, sabe, as crianças aprenderem o que é dinheiro. A maior causa de separação no Brasil não é guampa, é grana. É grana, as pessoas se separam por grana. Vocês devem saber muito bem disso, trabalham com isso. Não tô falando de guampa, tô falando de grana, né. Enfim, é obrigatório. Aí tu fala isso para um cara de esquerda, o cara: "Ah, que não sei o quê, que vai fazer bolsa de valores". Meu Deus, que coisa horrível. Cara, só um pouquinho. A bolsa de valores faz com que muitos negócios aconteçam. E esses negócios fazem chegar na tua casa tal e tal coisa, Uhum. fazem tal e tal coisa, empregam tantas pessoas. Então, sabe essa primeira não é primeira série, é primeiro ano do segundo grau, sabe. Uhum. Vamos sair dele, né, vamos se formar no ensino médio, vamos fazer uma faculdade, vamos se formar na faculdade, vamos virar adulto de verdade nas Uhum. discussões políticas. Eu acho que é esse o problema. Sim. Sabe? Então, assim, a tua pergunta estava muito cravada em cima do jornalismo. Sim, eu acho que tem no jornalismo brasileiro ativistas, de verdade. E acho que eles são muito mais de esquerda. Acho que algumas pessoas de direita se transformaram em jornalistas, né, que não são jornalistas também, para Uhum. fazer o seu barulho, porque o algoritmo alimenta, alimenta. Quanto mais polêmico eu sou, mais audiência eu tenho, Uhum. mais gente me paga, só que essa pessoa não tá sabendo agora que ela vai ter um custo de saúde.
o polêmico vai ter um custo de saúde. Primeiro que ele tá preso numa bolha, ele para de mudar o mundo, sabe, Uhum. ele para eu não acompanho, pensem vocês 2 agora num extremista de esquerda e um extremista de direita. Vou tirar a palavra extremista, pense uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita, que eu tenho certeza o que eles pensam. Eu não acompanho essas 2 pessoas. Elas não servem mais pra mim. Elas são nichadas, né? Acabam se Eu nichando, cansei né? do Elas Instagram por acabam isso. elas acabam É. falando só pra É, o mesmo rebanho. E por que que elas continuam falando para o rebanho? Porque o rebanho paga a conta. Uhum. claro. Paga a conta. Eu abro no YouTube, eu falo que eu sou comunista, né. Eu abro no YouTube, eu falo que eu sou liberal, e eu só fico falando isso aí, acho que sendo liberal, xingo tudo que tem no outro lado, e sendo comunista, xingo tudo do outro lado, tá muito claro o meu público vai pagar minha conta, quanto mais views eu tenho, mais dinheiro eu ganho, certo? Beleza, tá posto aí, eu não vou parar mais. Eu não posso um dia parar assim: "Gente, sabe o que eu estava pensando? Eu acho que as feministas têm razão", eu sendo um cara de direita, sabe. Acabou meu público, Sim, porque tu fica sem nenhum nem outro. já era, Sim. perdi dinheiro. Tu Então, perde os outros e não ganha os contrários. virou um círculo vicioso, entendeu. E aí pra mim não serve mais, porque eu sei que eu quero estar ali por outra causa, de uma maneira, né. E é uma pena, porque talvez eu tenha muito a aprender com alguém, né. E eu no Porta Entrevista entrevistei pessoas de todos os lados. Todos os lados mesmo, tipo assim, entrevistei o Jones Manuel, que é um cara muito conhecido do lado mais vermelho, né, da política brasileira. Eu entrevistei o Marcel Van Hatten, mais conhecido eu não tô colocando eles um contra o outro, tá, eu tô Sim. Uhum. citando pessoas São perfis já tinha diferentes, citado o sim. Marcel, mas enfim, vou pegar um liberal, sei lá, o Fernando Schiller, Uhum. né, é um cara que organiza o Fronteiras do Pensamento, um cara liberal, de linha de raciocínio, assim, né. Eu entrevistei os 2 caras, e foi uma delícia conversar com os caras, entender que eles são: "Ah, tu quer saber como o Jones Manuel pensa? Tá aqui o Pauta Entrevista, ouve". Uhum. Ouve. Eu não julguei o cara, eu entrevistei o cara, Uhum. sabe. Tem perguntas ali que eu "Cara, como é que seria a tua sociedade?". "Ah, seria assim, assim, assado". Aí eu falo assim: "Tá, mas e quem pensa diferente de ti?". "Não, aí vai passar por um processo educativo pra pensar igual". Eu: "Não, mas não, Jones, não fecha". Eu, com extrema educação, "Me explica melhor". Uhum. Aí ele explicou, eu não preciso de mais nenhuma pergunta, é explicado o que ele pensa. Uhum. Nós já sabemos o que ele tá criando ali, sabe, tá aí. E a mesma coisa com o Fernando, eu tô citando os 2, né, porque eles pensam em algumas coisas bem diferentes, enfim. Eu acho que essa é a graça de conversar com as pessoas, né. E acho que é aí que tá. Aí que tá. E isso não é só no Brasil, né, cara. Não é só no Brasil, né. Hum. Acabou de ter um assassinato político nos Estados Unidos agora há pouco, Uhum. em pleno ato de trabalho, né. Eu tô falando do Charles Kirk, né. Uhum. Enfim, ele foi assassinado. Uma bala entrou nele e matou ele. Em cima de de coisas políticas, né, de alguma maneira. Claro que a gente pega um extremo, né, bem extremo, né. Mas enfim, Sim. avançaremos. É. Bom, Sou otimista. então, antes a gente seguir com a conversa, uma pausa rápida para agradecer a Liberta Investimentos, que acredita no poder das ideias e no valor da liberdade individual, por isso apoia iniciativas como o Fórum da Liberdade e o FL Cash. Seguimos lá com o nosso episódio. Ainda sobre essa questão, política e essas, eu vou dizer hipérboles, assim, o quanto a gente usa e esses 2 lados, tá, que eu não falo mais só dessa questão da enfim, assim, essa percepção de que, hoje existe um mainstream mais próximo da esquerda que tende a gritar um pouco mais alto, assim. Mas, assim, os 2 lados, assim, o quanto a gente distorce palavras, o quanto a gente adota essas etiquetas muito fortes e o quanto coisas que são de fato sérias, às vezes a gente acaba tratando por um tempo uma discussão da democracia, por exemplo. Assim, o quanto a gente sabe, o quanto as pessoas que estão falando hoje sobre o risco da democracia no Brasil entendem o que de fato é democracia, o que que é o processo democrático, se de repente conseguem definir, se a gente consegue trazer uma discussão mais realmente assim da definição das coisas. E aí vem acho que essa questão dos extremos e nessa discussão jornalística, a gente ficar presa nessa discussão política, deixar de ver as pessoas como as pessoas. Então, automaticamente, se eu acho que essa pessoa é esquerdista, não me interessa falar com ela, não me interessa conhecer ela. A gente acaba lidando sempre desse jeito um pouco mais inflamado. E o quanto a gente, não sei, é uma dúvida mesmo, assim, é o quanto a gente se afastou do humor, o quanto o humor foi afetado por isso também. Porque eu estava escutando, no Potter Entrevista, um dos episódios com o Duda Garbi, eu inclusive adorei o episódio, eu achei uma delícia escutar, assim, claro que ali tem muitas pessoas diferentes e que eu aprendi sobre novas pessoas, mas escutar tu e o Duda conversando eu achei super bom, assim, o jeito que vocês conversam. E aí vocês estão falando do Pretinho e alguma coisa assim, aí um de vocês faz um comentário: "Ah, a gente fazia piadas de coisas que hoje a gente não pode mais", algo assim, mas com essa sensação de que, bom, anos atrás a gente falava, hoje não pode. E eu fico pensando um pouco, dúvida, assim mesmo, o quanto, esse avanço da discussão política, esses extremos, essas hipérboles sobre as discussões hoje,
hã, ocuparam esse espaço que o humor antes ocupava, e a gente podia tratar com humor coisas que são de pessoas, coisas que vamos discordar e a gente pode rir disso. Vamos lá, é muita coisa, né. Eu de vez em quando os caras me mostram uma piada que eu contei no Pretinho lá, né, e aí: "Tá, e aí meu?" Eu assim: "É, isso eu tinha 29 anos nessa época, eu tenho 46 agora", né, eu não faria de novo. Tem coisas que são realmente bobagem, assim. Tem coisas que envelhecem. Eh, Se tu pegar os Trapalhões pra ver, e aqui porque isso é uma coisa uma pergunta uma resposta muito feita, né, mas pega os Trapalhões pra ver, pega mesmo, assim, assiste os Trapalhões, vê em quantos momentos tu vai dar risada. Eu tenho certeza que tu vai dar menos risada do que daria se estivesse olhando televisão em 84. Uhum. Uhum. Sabe, o humor ele ele é a ponta de lança da sociedade. Ele sempre tá indo um pouquinho além, mas a sociedade vem junto com o humor. Não é assim: "Aqui tá o humor, aqui tá a sociedade", tá? O humor não faz isso aqui e a sociedade fica parada. O humor tá aqui e a sociedade tá indo. É por isso que as coisas envelhecem, Uhum. sabe. Tem coisas que não tem mais graça. Tu vai pegar uma comédia no cinema nos anos 40, é pastelão, entende, Sim. né. O Charlie Chaplin talvez não seja tão engraçado agora. Uhum. Envelheceu. E não é Uhum. nenhuma questão de politicamente correto ou não. Tem coisas que envelhecem de verdade mesmo, assim, né. Sim. A gente tinha um quadro no Pretinho que a gente lia piadas dos anos 90 e a gente só lia a piada. A gente não contava a piada, pra mostrar como é que eram as piadas, entende. Era uma piada dentro da piada, porque a gente acabava lendo a piada, que tinha algum tipo de preconceito, né, então ela era colocada no ar, né, só que nós andávamos uma linha tênue muito perigosa, assim, sabe. Um tom de voz, assim, podia, né, alguém recortar aquilo ali, porque geralmente os cancelamentos são alguém recorta e é cancelado, né. Tu tá no meio de uma coisa, tem um contexto, tu recorta. Às vezes o contexto salva, às vezes o contexto não salva nada, né. Mas enfim, esse é o cancelamento. Então eu acho que, o tem exageros, eu tenho certeza absoluta que tem exageros, assim, tem coisas, escolha de palavras, coisas assim que não faz nenhum sentido tu cortar e não precisa mudar, mas ao mesmo tempo algumas coisas mudam realmente, assim, sabe. E acho que para o humorista, o que interessa é que o público atual dê risada. Ninguém pensa num show de humor pra ser visto daqui a 10 anos, entende. Sim, momento. É. Uhum. O humor americano, por exemplo, é bem legal. Porque eles começaram muito antes do brasileiro. O stand-up comedy é dos anos 30, tem uma série maravilhosa, Mrs. Maisel, não sei se vocês já assistiram. É uma delícia de série, que ela é uma menina que vem do interior e vira uma stand-upper, né, em Nova York. Uhum. Enfim, e aí as coisas meio que vão por ali. São capítulos, eu acho que é Mrs. Maisel o nome da personagem, enfim. Então, mano, eu acho que, nem tudo que se reclama foi uma coisa que não tem noção, assim, sabe. Algumas coisas caminharam, mas eu acho que isso tem que ter dentro do cara, sabe, tem que ter dentro do cara. E outra coisa que é muito importante se avaliar, é que pra qualquer tipo de humor vai ter o seu público, Uhum. né. Vou pegar o maior exemplo brasileiro, que é o Léo Lins. O Léo Lins, tem gente que assiste aquilo ali, blá-blá-blá, e fica horrorizada, mas o Araújo Viana tem 3.500 ingressos vendidos. Então, no mínimo, tem 3.500 pessoas que dão risada do jeito que ele faz. Eu faria, não é meu estilo, porque assim, eu sou diferente do Léo, entendeu. O Léo também quer provocar, ele também usa do humor dele como uma provocação à sociedade. Eu vou mais longe, sabe. Uhum. Vou pegar pra mim o maior gênio vivo da humanidade, o Dave Chappelle, que é um humorista negro americano, sabe, que vai em lugares assim, o show dele é o seguinte, ele te coloca assim, aí ele coloca todas as tuas hipocrisias pra fora. Ele vai lá dentro de ti, ele abre tuas Já pôde vísceras. ir no show ao vivo? Ao vivo nunca vi, só na Netflix, né. Então tu vai ali, e aí ele te abre como se fosse um cara que tá te operando, mostra tuas vísceras, mostra o quanto é podre, né. Olha como tu é podre, tá vendo Uhum. como tu é podre, né. Aí bota pra dentro, costura e te devolve pra sociedade, sabe. É um humor, assim, muito fino, muito pensado, e ele lida com essas minorias, né, porque ele é um negro americano. Claro. Na sociedade americana, o negro é o que mais sofre, né. Uhum. Ele é o mesmo caso do negro brasileiro, ele vai pra lá por causa da escravidão, então ele tem o lugar dele, então ele usa muito disso, pra cutucar outras outras teses identitárias, assim, sabe. Ele vai colocando as coisas, e aí, cara, tu vai assim, eu acho isso genial. Tem gente que não suporta, tem uma amiga minha que fala assim: "Cara, eu não consigo passar do minuto 10". Eu acho ele muito filho da puta, sabe. Beleza, Uhum. vai ter o público dele, eu sou o público dele, ela não é. A gente tem que aceitar isso. Claro, tem gosto pra Sim. tudo. Tem que aceitar, né. Enfim, então falando, assim, da sociedade geral, sim,
Eu acho que nós perdemos o humor em algumas situações. E o que que o humor sempre fez na sociedade porque vamos lá, o humorista dos anos 20 do século passado, 100 anos atrás, ele também precisou se moldar pra fazer humor nos anos 30. Não é agora que a sociedade mudou com o humor. A sociedade muda com o humor há muito tempo, né. Shakespeare Sim. era humor. Tem muita coisa de Shakespeare que era pra dar risada. E hoje eu leio e parece coisas mais emocionantes ou sei lá o quê, né, mas aquele texto era feito pra isso. É um Uhum. texto de 500 anos. Então assim, eu acho que a sociedade caminha junto com ele. O que eu acho que é a sociedade saudável é a sociedade que o humor está na frente. Eu acho que o humor tem que puxar a todo mundo, sabe. Eu brinco com as minhas irmãs, se eu contei uma piada pra minha irmã, né, e ela riu, e depois ela criticou a piada, deu certo. Ela não pode mais criticar. Se ela riu, ela não pode mais criticar. Agora eu contei uma piada pra ela, e ela achou agressiva desde o primeiro instante, ela não deu graça, opa, aí abrimos uma discussão, entendeu. Sim. Agora se ela fez assim: "Cara, mas tu também não existe, né". Mas, porra, que merda. Não, não, como assim que merda? Tu deu risada? Eu falei pra ti: "Eu vou te contar uma piada". O show do Léo Lins é o seguinte, ele fala assim: "Gente, eu vou para o Viana e eu vou falar um monte de besteira". O cara toma banho, paga, senta. Se ele ficar puto, o problema é dele. Uma escolha dele, O né. problema é total dele. Claro. Esse pra mim é o problema de pegar e recortar o show do Léo Lins e botar ele no YouTube ou num TikTok. Aí tá sendo muito filho da puta com o cara, entendeu? Porque ele tá falando pra aquele público, ele sabe o público que ele tá falando, as pessoas pagaram ingresso, e aí na internet, claro, ele vai chegar em pessoas que não tem nada a ver com isso, né. Uhum. Absolutamente nada a ver com isso. Bom, mas então tu ainda acha que o humor puxa a sociedade? Eu acho que ele deve puxar. E tu acha que ele ainda puxa? Eu acho que em alguns momentos ele puxa. Tu acha que já teve momentos que puxou mais e hoje em dia tá um pouco Assim, por exemplo, assim, tem uma discussão essa discussão é boa, porque ela invade 2 campos onde os 2 campos brasileiros, eles falam muito, tá. Por exemplo, assim, os humoristas brasileiros não fazem muita piada com o Lula, certo? uhum, A a maior parte dos humoristas brasileiros não fazem piada com o Lula. A maior parte dos humoristas brasileiros faziam piada com o Bolsonaro, certo? Aí, a gente critica os caras. "Porra, não vamos fazer piada do Lula?", né. Aí ele pode devolver assim: "Não, na real eu falo o que eu quiser". Quem tem razão? Os 2. Eu posso criticar sem pelego. sim, Uhum. Pelego, tem um monte de coisa pra criticar do governo, por que tu não critica? Pelego. Porque eu sei que tu não critica, porque tu vota no Lula, claro, tu tem um Uhum. né. lado. Então Sim. teu humor não ele não atinge todo mundo, enfim. Uhum, Eu acho que tem que atingir todo mundo mesmo, de verdade. Cacete do Planeta, pau em todo mundo. Pau no Fernando Henrique Cardoso, depois pau no Lula, sabe. Pagaram um preço por isso, enfim, uhum. de uma maneira em rede nacional, sem Uhum. internet. Beleza, então eles podem falar disso. Agora, mas ao mesmo tempo, eu falo o que eu quiser. Tu não é a favor da liberdade de expressão? Eu falo o que eu quiser. Acabou a discussão. O que que tu faz? Tu é adulto. O que que tu faz? Procura um humorista que fale mal do Lula. Tem. Danilo Gentili fala mal do Lula. Vai lá ver o show do Danilo Gentili. Acabou a discussão. A A sociedade é a que te dá opções, né. Tem lugares do mundo que não dá pra ter humorista. a gente teve no IEE, né, a gente teve uma palestra esses tempos com um dos integrantes do Cacete Planeta, né, e também um dos assuntos da Foi o palestra Hélio? era essa, Cláudio Manuel. foi Ah, o Cláudio o Manuel. Manoel. Uhum. E ele disse que tinha um dos quadros do Cacete Planeta que era feito por um negro, que o quadro era chocolate com pimenta. Isso, aí o chocolate cumprimentava todo É, mundo. um negro cumprimentando uma pessoa, né, uma sátira com a novela que tinha chocolate com pimenta. E ele disse que ele achava que hoje em dia esse quadro jamais poderia existir, mesmo sendo feito por um negro, que a sociedade não deixaria esse Sim, porque aí quadro. o chocolate pode ser pejorativo ao É, caso. exato, mesmo sendo feito por um negro, ele disse que não achava. Então, quando tu diz que tu acha que ainda que o humor ainda puxa a sociedade, eu fico um pouco na dúvida se caso ele puxe, quão perto ele está de parar de puxar, né, porque esse é um legítimo caso de Há algo que não pode não há a sociedade não sociedades aceita. que não dão liberdade, o humor não tá puxando ninguém, não tá puxando ninguém. É que assim, a gente tem que separar 2 coisas, tá. Uma coisa é o Estado não deixar fazer. A outra coisa é tu fazer humor e ter gente que não gosta do teu humor. Eu acho que no Brasil nós vivemos este problema. Tem pessoas que não conseguem entender que aquilo é humor. Uhum, Isso é saudável. O cara só não conseguiu compreender que é humor. Tá tudo certo. Agora, se o Estado barra, se o poder barra, né, que é uma discussão que tá tendo em cima do STF julgando coisas que talvez ele não tivesse que julgar, enfim, né. São 2 coisas diferentes, sabe. Assim, eu posso fazer crítica a muita gente que não deixa o humor ir mais longe, mas se o humor está o show do Léo Lins está acontecendo. sim. Ele está gravando sketch, ele tá no programa do Danilo Gentili. Tô pegando só o Léo Lins como exemplo, porque tem Uhum, diversos humoristas que fazem isso, né.
Então, ainda temos uma sociedade que deixa as coisas acontecerem. Porque eu também acho que depende muito da percepção do público, né. Quanto mais gente entende o Léo Lins, mais tu tem, capacidade de julgar que sociedade é essa, de alguma maneira, sabe. Porque eu posso entender o Léo Lins, eu posso não rir, Sim, mas entendo. mas eu posso entender, sabe. Enfim, Uhum. eu defendi o Léo Lins na época. E tinha também um caso com um funkeiro carioca, nas letras da música dele citava Comando Vermelho, é uma coisa assim. Aí eu lembro que eu fiz eu me incomodei com todo mundo, porque e foi por gosto, eu queria me incomodar com todo mundo. Eu gravei um vídeo lá em GZH, que eu defendia o Léo Lins e o cara, porque eu falava o seguinte: o show do Léo Lins é um produto de arte. A letra do cara lá que cita o Comando Vermelho é um produto de arte. Eu posso fazer uma letra de música dizendo que o Comando Vermelho é do caralho e não é verdade. Porque na história que eu estou contando naquela letra, eu posso falar que o Comando Vermelho é do caralho, sabe. Uhum. Entendeu, assim, né. Sim. O Léo Lins, ele fala assim: "Gente, eu das 8 às 9h15 da noite, eu estarei fazendo um show de humor". Se ele tá em cima do palco, ele chamou aquilo de show do humor, ele pode falar o que bem entender. E aquilo é aquilo lá. Ele pode discordar daquilo. É uma licença poética. Exatamente, né. Enfim, Uhum. o Chico Buarque escreveu letras de música como se fosse mulher. Ele não tinha lugar de fala, né. Não tinha, né. Não. Mas era arte. Sim. Arte. Então foda-se, é arte. Uhum. Ah, tu não imagina, não não reclamaram do Chico Buarque, porque a gente sabe que o Chico tá linkado à esquerda, aquela coisa toda, né, mas se fosse um cara de direita, talvez viesse um problema. Uhum. "Não, tu não tem lugar de fala pra falar dos sentimentos da mulher". Sim. Então, tipo, "Não, eu tô fazendo arte, eu faço o que eu quiser", né. Enfim, lembra aquele Uhum. filme Shakespeare Apaixonado? O a Gwyneth Paltrow pra interpretar as peças de Shakespeare, mulher não podia contracenar, ela se veste de menino, ela vira menino. E aí eu não vou falar o final do filme. É, obrigada. O filme é bonitinho, até acho que ganhou um Oscar o filme, é bem bonitinho. Não era Legal. o melhor do ano, mas é um filme bonito, assim, enfim, que é a história das mulheres que tinham que se vestir de homem, se Sim. passar por homem pra poder contracenar, né. Uhum. Alguma feminista conseguiu que a mulher conseguisse, né. Participar. Uhum. Exatamente, né. Que bom que alguém um dia gritou, falou: "Não, só um pouquinho, a gente quer fazer". É isso que eu digo, sabe, é mais complexa a sociedade, Uhum. ela é muito mais complexa, Sim. sabe. Sim. Enfim, e ver essa complexidade eu acho que tá e ver a complexidade estar em ver a complexidade. Sim. A É, gente podia aceitar melhor a complexidade, né. Que de fato é complexo. entender que é isso, né. É, a gente muda de opinião. E ao mesmo tempo que, assim, parece, a gente entendendo aqui que hoje a régua do limite do humor ela tá mais baixa, então, assim, a tolerância ao humor ela é um pouco mais baixa. Ao mesmo tempo existe um limite, né, ao mesmo tempo existe uma linha, assim, se a gente passa ou não do que de fato é humor ou não, que de fato a gente fala ou não fala publicamente. E talvez o episódio, do Peninha, com o vídeo dele relacionado ao Charlie Kirk, hã, tenha de alguma forma levantado essa discussão também, essa percepção de que, tudo bem, tu também pode falar, mas existe um limite daquilo que a gente vai aceitar. E me causou muito espanto, e aí espanto mesmo, assim, quando, o Nós na História foi suspenso, por esse comentário do Peninha. Porque daí pra mim, ao mesmo tempo, foi bom, Mas assim, eh é bom tu falar isso aí, porque o podcast não acabou por causa da fala do Peninha. O podcast acabaria, porque a gente estava sem grana. hum, A gente já tinha gravado os últimos episódios, e aí a gente já tinha se conversado, falou assim: "Cara, e aí, vamos seguir de graça?" Porque a gente tinha que pagar, aliás, não era nem seguir de graça, a gente pagava um estúdio e pagava o Peninha, uhum, né, o que a gente arrecadava com os patrocinadores, porque era o combinado desde o começo. Até porque o programa só existia para o Peninha colocar pra fora o seu conhecimento sobre história, que é Sim. uma sim, é incrível o quanto ele sabe de história. O Peninha teve uma sacada, ele escreveu a história do Brasil como uma aventura, e aí vendeu 6, 7 milhões de livros, né. E uhum, era esse cara que estava no Nova História com a gente, né. sim, Então a gente lá o que que acontecia? Bom, a gente vai agora ter que lutar por patrocinadores, já estava com umas conversas abertas. Na hora que acontece o problema, ninguém mais quer colar Claro. a imagem. E aí nós tivemos uma pergunta: "Nós vamos fazer uma vaquinha para pagar R$ 4.500 por mês? A gente tá afim de sim, fazer isso aí? Não estamos mais afim". Isso antes, né, antes de tudo. "Tá, então vamos acabar com o podcast". É, infelizmente vamos acabar com o podcast. E aí na hora que vem a bomba cai, aí sim que elimina qualquer possibilidade de ter alguma coisa. E a gente lançou os comunicados naquela semana, porque
pra resolver rápido, porque começaram a encher meu saco, começaram a encher o saco do Sim, a Arthur, cobrança foi né, enfim, em cima muito disso aí, forte. né. E aí a tese da esquerda é que nós abandonamos o Peninha, tanto que ele já falou: "Galera, o podcast ia acabar", né, enfim, e aí acabou. Agora ele faz da casa dele, ele chamou de eu na história, que é ele em lugares da história, ele tá fazendo o trabalho dele lá, enfim, e a gente ia ter que pagar pra fazer o programa e o programa acabou. É isso, sabe, tipo assim, e Sim, os programas acabam, né. sim. Não foi a fala dele que fez acabar o programa. Claro, tu viu lá o comunicado, devido aos últimos acontecimentos, é que os últimos acontecimentos fizeram com que eliminasse qualquer possibilidade de ter um Sim. patrocinador, Não vamos nem atrás de mais patrocinador, né, porque não porque existe não vai ter mais possibilidade. como fazer, então Claro. vão ter que pagar pra fazer, nós não vamos pagar pra fazer. Eu acabei de sair da RBS, Sim. eu não sou uma CLT, enfim, alguns patrocínios caíram, não por causa do Peninha, bem por outras razões, eu tô mudando o rumo da minha carreira, né, então Sim. eu não tenho dinheiro pra pagar, é simples, era isso. A gente informaria isso depois de um tempo, né. Uhum. Mas bom, já que agora não vai ter mais o que fazer mesmo, É, que ali Sim. foi bem explosivo, E né. até tá porque a ali. sociedade cobra um posicionamento, né, ela querendo ou não, precisa se posicionar sobre certas situações, né. E assim, e qual era o meu posicionamento? Pra te ver como a sociedade é infantil. O Peninha fez um vídeo dizendo que ele estava feliz com a morte de Charlie Kirk. Aí a sociedade pediu a minha opinião. Eu falei assim: "Gente, eu tô vindo aqui pra dizer que eu estou muito triste com o assassinato do Charlie Kirk". Deu. Não bastou. Não era isso que eles queriam. Sim. Eles estavam cagando para o Charlie Kirk. Sim, Ninguém estava discutindo mais o Charlie Kirk. Eles queriam que tu batesse no Peninha. Exatamente. Uhum. sim. Então, aí tu não quer mais Claro. qual é o caso que está sendo por que que ele foi cancelado? Porque ele desejou a morte de um cara, certo? Potter, qual é o teu posicionamento? O meu posicionamento é o contrário do Peninha. Eu não desejei a morte dele, fiquei triste. Acabou. Numa sociedade adulta, acabou a discussão. Uhum, Não, mas não era isso. uhum. Ou seja, nunca foi o Charlie Kirk. Sim. As pessoas que estavam, entre aspas, defendendo o Charlie Kirk, estavam cagando pro Charlie Kirk. Pra elas virou uma coisa política brasileira para bater no Peninha, porque o Peninha é um cara que bate no Bolsonaro. Uhum. Entende? E a esquerda começou a bater em mim no YouTube, porque nós abandonamos o Peninha. Não, nós não abandonamos o Peninha. O programa iria acabar. Confusão. Isso foi explicado. Então, eu e o Arthur fomos os únicos que apanhamos dos dois lados. Na mesma postagem minha, abaixo, um comentário do outro, tinha um cara me xingando de esquerda e me xingando de direita. Tipo Sim, assim, sabe? Então, no final das contas, eu venci, né? sim, Essa é uma vitória sim. pessoal, né? Disso assim. Claro que as pessoas julgam, né? Ou seja, estavam cagando pro Charlie Kirk e estavam cagando depois pra verdade, de alguma maneira, né? Desculpa falar alguns palavrões aqui, mas enfim, mas é um caso que ensina muito, assim, de alguma maneira, sabe? Sim, Ninguém discute o assunto. As pessoas querem discutir o que elas querem discutir. sim. Não, o teu pronunciamento não foi o suficiente. Quer ver comigo o vídeo de novo? Tu ficou bravo com o Peninha por causa do quê? Não, porque ele falou que ficou feliz com o Charlie Kirk e morreu lá. Ele falou das crianças do Charlie Kirk. Tá, mas tu viu o que eu falei aqui? Eu sou o contrário. Tu não entendeu ainda que eu sou o contrário? Uhum. O que mais tu quer? Ah, o Peninha não, a discussão não é o Peninha. A discussão é que eu discordo dele, acabou, tá aqui. Tá aqui o meu posicionamento, tá feito, Sim, sabe, enfim. sim. Mas é que assim, a gente tem que ir na pessoa, né, assim, é uma fixação por ter que atacar as pessoas. E quando Não, o isso que eu fico triste é o seguinte, era para as pessoas ficarem tristes porque era para alguém ficar triste, porque alguém falou que a morte daquele cara foi boa, entendeu? Era Uhum, isso, era essa a discussão. Não tinha mais nenhuma outra discussão em cima disso aí. As outras foram criadas na cabeça das pessoas por suas paixões, uhum, entende? uhum. O que que as pessoas queriam? Que eu botasse o Peninha no lugar, isso pra cima de um prédio, mirasse no pescoço dele e atirasse nele. Sim. Não, mas não é exatamente por isso que tu ficou brabo com o Peninha? Sabe, incrível assim, sabe. Enfim, Uhum, eu vejo como um caso da que volta uns 30 minutos da nossa conversa, do quão doente a sociedade porque a uhum, a sociedade não consegue entender o que ela tá discutindo, né, uhum, não consegue entender. uhum. Quando eu vi esse comentário do Peninha, eu fiquei triste. Mas assim, triste e triste mesmo. Porque uma vez eu estava saindo de casa, sei lá, um sábado, domingo à tarde, abri o portão de casa com os meus 2 cachorros e me passa o Peninha na calçada, com eu imagino, acho que a esposa dele. E ele simplesmente olhou pra minha cara: "Bom dia". E eu: "Bom dia". E saiu andando. E aí naquela situação eu pensei: "Meu Deus do céu, mas eu saí do portão da minha casa num final de semana, nada, e um cara" tudo bem, daí eu reconheci, né, sabia que era o Peninha, mas assim, ele teve a gentileza de olhar pra mim e me desejar bom dia, boa tarde, sei lá. E aquilo me marcou muito, assim, me marcou muito, sei lá, pra mim aquilo ali virou uma imagem legal e uma memória legal É. com o Peninha. Não, e o que que o Peninha depois grava, ela fala assim: "Ah, errei completamente na forma, sou É. completamente contrário ao Charlie Kirk". Ele podia falar assim: "Gente, foi assassinado o Charlie Kirk, deixa eu falar, o Charlie Kirk é algo brutal, mas eu quero relembrar algumas coisas que o Charlie Kirk falou que eu discordo". Acabou. Uhum. Acabou a discussão. É. A forma, aquele exagero, aquela coisa, então quem conhece Peninha sabe, né, claro que ele passou do ponto, ele fala: "Passei do ponto". Ele fala. Se ele falou que passou do ponto, Aham. beleza. Aí eu posso fazer uma provocação com um cristão, tá, e aí o cara acabou de falar que passou do ponto.
E ainda uma É, pessoa, pedir né. desculpas, e aí, como é que tu age agora, cristão? Uhum, Né? Aí a esquerda, tipo assim, não, mas assim, não, mas vocês abandonaram. Não, a gente não abandonou, tá aqui a verdade. Não, 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 não. Como não, não, não? Essa é a verdade, aceita a verdade. Tá aqui a verdade. Ah, não, eu não acredito. Tá aqui o Peninha falando, olha o vídeo. E o cara, por quê? Porque uma vez eu fiz um processo com uma psiquiatra durante 2 anos, por outras razões, enfim, né, que foi um processo completamente de conversa, assim, sabe, não teve medicamento, tudo mais, salvou minha vida em muitos pontos, assim. E eu ficava muito aflito com os xingamentos que chegavam pra mim, assim, né, porque muitos são injustos, né. Acabei de falar algumas injustiças aqui sobre isso, né. Aí ela falava assim: "Deixa eu te falar uma coisa, como é que é um ativista, tá? Um ativista, a vida dele depende daquilo. Aí tu imagina que um ativista é um prédio. Quando tu bate nos preceitos do ativismo dele, no que ele acredita, o prédio trembla, né. Tu não tá discutindo o assunto com o ativista, porque o ativista não tem um assunto, ele tem a vida dele. A vida dele é aquele. Tu entende a diferença? Eu acredito numas coisas, eu tenho um assunto a discutir contigo. Nós vamos colocar o assunto aqui na mesa e nós todos aqui vamos discutir. Como aconteceu algumas vezes aqui, sobre humor, por exemplo. Eu falei uma coisa, falou outro, falou outra. E aí botamos humor aqui. Eu não sou um ativista daquilo ali. Eu discuto humor. Eu posso ir um pouquinho mais pro teu lado, razão. Talvez o humor brasileiro esteja um pouquinho mais. Não tá tanto na ponta de lança mesmo, precisa dar uma revigorada nisso aí. Beleza, discutimos o assunto. Agora, quando aquilo sou eu, sabe? É um alicerce no meu prédio. Então, quando eu discuto com alguém que eu gosto algo e essa pessoa é ativista, eu tô derrubando a pessoa. É por isso que ela é muito mais fanática, é por isso que ela é muito uhum, provocativa, entendeu? A discussão do Peninha nunca foi uma discussão sobre Charlie Kirk, foi uma discussão sobre Bolsonaro e Lula. uhum. No final das contas é isso. Eu Sim. vou destruir alguém que apoia o Lula, né. Não é mais assim: "Porra, e o Charlie Kirk na parada", não. Azado, cara. Não é mais ele. Eu usei esse caso para fazer outra coisa, sabe. E aí eu fico triste, mas enfim, faz parte do jogo que eu tô, né. Eh, eu falei no programa do Dudu Garbi, que tu citou. Desculpa, gente, eu sou aquele velho do WhatsApp que não acha mais as coisas, tá. Cara, o vídeo foi apagado, que coisa louca. Não sei por quê. Bom, mas enfim, no vídeo no Duda eu falo assim: porque o Gil Peninha, o Duda entrevistou o Nós da História, estava eu, Uhum. o Arthur e o Peninha. E eu falo assim: "Um dia o Peninha vai abrir o celular dele na casa dele, vai falar uma merda, o programa vai acabar". Ah, tu já tinha essa premonição. Tá lá, tipo assim, sabe, o que eu posso fazer? É isso, Aham. né, a gente sabia que isso podia acontecer, porque ele é um o Peninha foi expulso do PT, foi expulso do PT. O primeiro cancelamento dele foi porque ele mandou uma mulher pra cozinha, no sala de redação, a Duda Strep. Ele tá discutindo, Ah, falei: eu "Manda ela lembro pro". disso. Aham. Aí o Catraca Livre destruiu com ele, aí toda a esquerda brasileira destruiu com o cara, entendeu. Tipo assim, ele é um iconoclasta, esse é o cara. Uhum. Assim, então, enfim, De é a vida. certa forma pra nós acaba sendo até humor, assim, às vezes ele chega até a ser divertido ver qual que é a próxima peripécia do Peninha, porque é, né, uma figura, Hum. sei lá, talvez se a gente enxergasse também, assim, não teria sido tão forte. Vamos caminhando aí para o final do programa. Manda a última pergunta aí. Última Vai pergunta. lá, capricha. Genuinamente, assim, depois de todas essas conversas, várias temporadas, eu ver pessoas, eu acho que, assim, a grande motivação, quando a gente estava falando sobre quem convidar e de te escolher, é por hoje, assim, perceber que tu vê pessoas como pessoas, ou pelo menos nos episódios do Potter Entrevista, é isso que eu escuto, assim, pessoa falando com pessoa. E depois de conhecer tantas pessoas, tantos assuntos e tantas vidas diferentes, o que que tu genuinamente espera ou vê para o nosso futuro aqui, assim, o futuro relação pessoas, dá A pra ter esperança? Dá pra a gente tem uma sensação, de que o mundo tá pior, né, porque a gente tá impaciente, a gente não consegue falar ao contrário, né, o mundo melhorou pra cacete. Eh, de todas as eras da humanidade até o dia 7 hoje, né, de outubro de 2025, hoje é o dia mais fácil de viver. Hoje tá sendo o dia mais fácil. O 7 de outubro de 730 antes de Cristo foi horroroso, horroroso, sabe. Era violento, era muito mais violento. Não tinha quase nada de ciência que podia salvar vidas, enfim, né. Certamente a grande parte das crianças que nasceram no dia 7 de outubro de 703 antes de Cristo morreram, né, porque não tinham um tipo de acompanhamento, enfim, tipo assim, era muito pior a vida. Então a vida tá mais fácil. Uhum. Ela tá mais fácil. O que a gente tem que se dar conta, e é por isso que eu gosto de fazer entrevistas
pegando o lado humano das pessoas, é que nós só chegamos até o dia 7 de outubro de 2025 porque nós trabalhamos juntos, porque a gente divergiu, porque a gente se encontrou numa intersecção. É assim que a gente chegou nas coisas. O nazismo só foi derrubado porque o Stalin e o Churchill se juntaram, senão o nazismo não teria sido derrubado, que foi uma das piores ideias colocadas em prática na história da humanidade. Eles conversaram e ainda chamaram os Estados Unidos para poder ter uma força para derrubar o nazismo na Europa, que avançava a passos largos e, enfim, o que seria do mundo se aquilo passasse? Então, assim, a comunhão, o estar junto, não é concordar, é entender que há complexidade, mas nós só chegamos até aqui por causa disso. Porque a gente trocou ideia, porque a gente pegou algo que já estava até aqui e avançou, né. O iPhone, né, que grande invenção humana o iPhone, certo? Incrível. Ele só existe porque teve um monte de gente que fez outras tecnologias que se juntaram nesse aparelho, certo? Então, assim, o iPhone não criou todas as tecnologias que estão aqui dentro, né, não criou, não foi ele que criou. A lente não é ele que criou, Uhum. humanos inventaram isso antes. Então acho que eu ouço humanos como humanos, até parece uma coisa estranha, né, porque eu acho que eu sempre tenho a ganhar com isso. Eu saio outra pessoa depois de uma entrevista bem feita, assim, sabe. Eu saio um cara mais legal, eu saio um cara mais paciente, eu saio um cara mais aberto, eu entendo melhor as pessoas, eu gosto de perguntar sobre as paixões das pessoas, porque as paixões dizem muito do que a gente é, né, de como a gente enxerga o mundo, né. Uma pessoa sem paixão tá morta, tá vivendo é um zumbi. Então acho que vale a pena fazer produto de comunicação focado nisso, assim, sabe. E não jogar o jogo porque os algoritmos também não jogam coisas engraçadas, também não jogam Uhum. coisas emotivas, né, e também não jogam coisas raivosas. Então, a gente tem que decidir o que que a gente quer assistir. E eu não vou fazer parte de um jogo onde, essas coisas, né, vencem, assim, sabe. Eu tô noutra parada. E essa é uma mudança na minha vida, eu não trabalho mais no timeline, então eu não preciso mais entrevistar o ministro, o ativista, não sei o quê. Eu até talvez entreviste ele no timeline, desculpa, no Potter Entrevista, mas a entrevista vai ser diferente, ela vai ser de outro jeito. Uhum. Ano que vem tem eleição presidencial. Se vocês assistirem no segundo turno os 2 candidatos à presidência no Potter Entrevista, o programa deu certo, né. Claro. O Sim. programa deu certo. E aí como é que eu vou fazer essas entrevistas? Eu vou aproveitar o momento. Talvez seja um pouquinho Uhum. diferente, talvez tenha algum tom de cobrança, talvez eu tenha um tom de: "Tem certeza que você vai conseguir cumprir isso aqui?", né, mas a entrevista vai ser feita, certo? Porque eu respeito 2 pessoas que estão querendo ser presidente da república, sabe? Tô Uhum. fazendo um exagero que talvez Sim. isso nunca aconteça. Então, Amanda, Torcemos pra que sim. torçamos Uhum. mesmo, porque, seria muito legal o podcast. Uhum. Quase rolou com o Caixa Preta, Ah, quase é? rolou. O Caixa Preta quase entrevistou os Caraca. 2 candidatos à presidência. Hum, Um deles Uhum. estava certo já, e aí a gente falou: "Não, a gente só pode entrevistar um se o outro topar", Sim. né. E o outro abriu essa conversa com possibilidade sim de rolar. Tinha viagem marcada pra cá, pra Porto Alegre, mas aí nós conversamos assim: "Tá, mas é o papel do Caixa Preta?", sim. né. Uhum. E no Podia Caixa sair um É. pouco do Preta a minoria vencia. A gente só fazia uma coisa diferente no programa quando era unanimidade, porque ninguém ia chegar lá e ficar puto e fazer aquele programa puto, uhum. não. Ou é unanimidade ou não rola, entenderam? É um outro tipo Interessante. de Sim. Sim, democracia. interessante. Né, porque eram 3 pessoas, né, então, porra, "Ah, eu não quero fazer", então tu não vai viver esse momento. Nós 2 somos teus amigos e tu não vai viver o momento que tu não quer viver, né. E aí um de nós falou assim: "Cara", aí botou um ponto legal, assim, de um ônus interessante, assim, o Caixa Preta é um programa que faz rir. Se o Bolsonaro e o Lula vier aqui, eles vão rir, a gente vai ter que fazê-los rir. E a gente tá numa campanha presidencial onde é mais séria a coisa, Uhum. né. Interessante, um bom ponto de vista. A gente tinha muita coisa a ganhar também, imagina, né, porque a gente mostraria quem é realmente o Lula e o Bolsonaro, Sim, a ideia de você seria muito mais no humor, né, do né. que Exatamente, né. Mas enfim, acabou não rolando, pode rolar no próxima entrevista, mas enfim, se esses 2 caras ou essa mulher e essas 2 mulheres, ou essa mulher e esse cara sentarem lá na minha frente, a Uhum. entrevista sim vai ser humana, eu vou respeitar quem eles são, né, mas eu também vou respeitar que eles são candidatos à presidência da república. E há de se Sim. ter responsabilidade pra dominar uma nação, né, dominar, desculpa, pra comandar, né, pra ser presidente da república, né. Enfim, mas isso não quer dizer que eu possa ser desrespeitoso com a pessoa, né. Legal, Aguardemos. legal. bom, então antes de encerrar, Potter, a gente costuma fazer aqui no final dos episódios um ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta e tu responde brevemente. Bora. Vamos lá. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é a pessoa ter noção dentro dela que há um limite. Tá. Um líder.
Um líder. Eu vou aproveitar, ele já foi citado aqui, né, mas na última vez que eu fui para Londres, eu fui em locais onde aconteceram as explosões de, né, de diversas centenas de mísseis, nazistas lá, né. Eu acho que o Churchill foi um líder. Boa. Ele conseguiu num momento difícil, assim, criar uma unidade para se defender. E essa unidade e depois uma unidade europeia, americana, fez com que, né, o mal naquele momento fosse derrotado. Eu acho interessante, assim, também as memórias dele são bem interessantes de entender como é que alguém conseguiu fazer isso. Acho que é um exemplo de liderança num caso específico, né. Porque as lideranças falham, as lideranças em outros momentos não foram líderes, enfim, mas nesse específico episódio da Segunda Guerra Mundial, acho que o Churchill nos ensinou muito, de Um verdade. livro que marcou tua vida. Xisto no Espaço, da coleção Vagalume. Primeiro livro infanto-juvenil que eu li. Ali eu despertei para completa paixão, assim, disso. Mais recentemente tem um livro lindo, lindo, lindo do Uruguai chamado Cavalos ao Amanhecer, que é uma obra-prima, a editora aqui de Porto Alegre, a RPM lançou, né, não necessariamente mudou a minha vida, assim, né. E um livro que eu comecei a respeitar e estudar, e que mudou a minha percepção de mundo foi a Bíblia. Eu acho muito interessante entender que esse é um livro absurdamente potente para a cultura, né, para o mundo ocidental, Uhum. principalmente, né. Acho que é um livro que precisa ser estudado. Tem preciosidades de entender o contexto dele, o porquê que ele foi feito, né. Incrível ter histórias de 2, 3 mil anos de diferença, né, entre uma e outra. Inclusive as partes ficcionais, né. Eu acho muito bonito entender por que que é um dos maiores marcadores do mundo ocidental, de uma maneira. E já que tu comentou, uma paixão. Ah, cara, tem coisas muito óbvias, né. Eh, São seres humanos que vieram para brilhantar a minha vida, né. Os meus filhos e a pessoa que eu fundei uma família, né, junto com ela, né. Eu ia citar o Inter, mas o Inter me maltrata tanto, né, mas realmente se define como uma paixão, né, que mesmo sendo maltratado, Não abandona. ainda Volta tá lá. ali, né. Mas, cara, eu adoro viajar, cara. Eu adoro, entrar em lugar onde eu não devia, ir pra outros eu acho que viajar é literalmente o maior abridor de cabeça que pode existir, sabe. Viajar pra se abrir mesmo, assim. "Ah, vai pra Cuba", já fui. "Ah, vai pra Miami", já fui. "Ah, vai pra China", já fui, né. "Vai pra Suécia", já fui. Sabe, tipo assim, não vai ter migué comigo, eu fui lá ver o que é, sabe. Claro, eu tô brincando aqui com temas políticos, Claro. né, Uhum. com locais políticos, mas eu acho que essa paixão por viajar mudou muito a minha vida, me moldou muito como ser humano, sabe. Tem coisas que não adianta, só saindo de casa, batendo na porta, que tu vai saber realmente o que é, de verdade, e sentir realmente aquilo, né. Viajar é uma paixão. Bom, então, mais uma vez, obrigado, Potter. Eu Muito agradeço. obrigado por esse bate-papo, foi uma honra te ter aqui com a gente, né. Fica à vontade para dar teu arroba, para dizer onde é que o pessoal pode te seguir, onde é que pode te ouvir mais, e pode dar tuas considerações finais aí para o pessoal. Bom, isso é muito importante hoje, né, porque eu não tô mais no grande veículo, quer dizer, o Potter Entrevista tá lá, né, mas eu quero que todo mundo que tá aqui assistindo ou escutando siga, né, e se inscreva no YouTube pra ter acesso em primeira mão, né, às coisas do Potter Entrevista, que é um programa que eu tenho muito carinho. Eu faço ele com muito carinho, eu com uma turma, a gente faz ele com muito carinho, a galera do O Clube. E eu despejo materiais em @Luciano Potter, né, abandonei o Twitter não é mais um campo de conversa, né, é um campo de batalha. E então eu despejo mesmo material, coisas que eu maneiras que eu tô enxergando o mundo ali no Luciano Potter no Instagram, acho que ali no YouTube e no Instagram as pessoas vão me achar e ver exatamente o que eu tô fazendo hoje, né, Boa. em outubro de 25. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio do FLcast. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, Potter, pelo teu tempo com a gente. Obrigado, Amanda, por ser minha Obrigada. colega de mesa hoje. O FLcast é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, com apoio da Liberta Investimentos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com a sua rede, siga o nosso Instagram, Fórum da Liberdade, e fique de olho nas novidades do Fórum da Liberdade 2026. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!